Vamos lá, salve galera do canal FM Futebol ao Vivo, nosso primeiro vídeo de 2026. De antemão já desejar a todos ainda, né, que eu não consegui ir através de vídeo, através de mensagens. Um feliz 2026 de muita saúde, muita saúde. A palavra paz eu não vou utilizar porque eu tô meio ressabiado com essa palavrinha aí. Mas de muita tranquilidade, que você tenha um ano novo de muita tranquilidade e de prosperidade também, o que é importante, e acima de tudo, muita saúde, que é o mais importante de tudo. Vamos lá, meus amigos. Cara, a situação do Fortaleza, ela é complicada sim. Ela é complicada, mas, lógico, claro, tem jeito. O Fortaleza tem uma dívida alta. E pasmem, meus amigos. Olha só a gravidade que esses caras colocaram um clube como o Fortaleza, que estava em um patamar diferente, numa primeira divisão, podendo ter sido vendido por uma grande empresa, e olha o risco, né, que o país colocou o Fortaleza com a sua administração, no qual todo mundo coloca ele ali no pedestal. E ainda bem que eu nunca fiz isso, sempre fui crítico ao Marcelo Paes. Mas vamos lá. Olha isso aqui, meus amigos. O rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro pode ser o menor dos problemas para o futuro do Fortaleza, segundo o relatório de auditoria do BDO, ao qual as páginas Rádio Coringão e Portal Futebol Cearense tiveram acesso. As dívidas do clube aumentou cerca de 68 milhões em apenas um trimestre. Olha isso, olha a gravidade. Mas tem um agravante maior no final aqui. Em 2024, o clube havia registrado aí um déficit de 80 milhões. Já nos últimos 9 meses, a dívida chegou a 158 milhões. Grande parte desse montante se refere a despesas financeiras como juros e multa, que somam aí cerca de 17 milhões, ou seja, só de juros e multas, 17 milhões. Olha o absurdo. O resultado da audiência levou a empresa a apontar uma incerteza relevante sobre a continuidade operacional da SAF. Para o efeito de comparação, em 2018, o Fortaleza possuía uma dívida de 17 milhões em 2023, ainda com Marcelo Paes na presidência. O Leão registrou aí quase 90 milhões de superávit. Nos dois anos seguintes e no modelo SAF, o Paes como CEO, o clube voltou a apresentar dívidas financeiras. Ainda de acordo com o relatório do BDO, chamou a atenção o alto volume de gastos com comissões, olha isso, com comissões e contratações de jogadores que não trouxeram resultados. Dentre eles aí a gente viu inúmeros, né? Só o Santos foi 5 milhões, um goleiro mequetrefe, só porque estava no Flamengo. Fred, o cara estava no Flamengo, fez uma boa campanha pelo Atlético Paranaense. Eu disse, em fim de carreira, você paga quase 6, 7 milhões em um goleiro em fim de carreira, amigo. Falei sobre isso. Foi uma das maiores críticas que eu fiz ao Marcelo Paes com essa contratação aí. Em entrevista recente ao Diário do Nordeste, Fabiano Barreira, presidente do Conselho de Administração da SAF, comentou sobre o endividamento do clube. E pasme, olha o que esse cara falou aqui, ó. Sim, o clube possui uma dívida, resultado de um período em que a estrutura de custos superou a capacidade de receita. Eles falam as palavras lindas, né? É linda as palavras que esses caras falam, né? Quando afunda o clube na dívida. Isso não representa um desconforto. O endividamento é comum em instituições esportivas no mercado operacional, desde que haja lastro
de capacidade de pagamento. O Fortaleza possui ambos. O clube tem ativos relevantes, como, olha isso, o ativo relevante para pagar a dívida. Jogadores formados na base, dá de graça o jogador da base, né? Atletas do elenco profissional, desmancha o elenco profissional. Patrimônios, vai vender o Alcides Santos? E credibilidade no mercado, que possui organização de receitas e mobiliza o passivo. Cara, ou seja, os caras endividaram o Fortaleza, pensando em pagar com os jogadores as dívidas do Fortaleza. Ou seja, quando o Luiz Eduardo Girão falou da dívida do Fortaleza, e nem venham aqui depois mandar mensagem, tu tá puxando. Cara, eu quero que se dane Luiz Eduardo Girão e Marcelo Paes. Tô nem aí pra nenhum dos dois, tá bom? Quando o Luiz Eduardo Girão chegou e criticou o Marcelo Paes, que eu concordei com ele na crítica em relação à não venda da SAF, beleza, foi isso que eu concordei. Fred, foi um momento importuno dele ter feito a crítica, poderia ter feito em outro momento, beleza, poderia. Mas foi aquele momento que ele fez e jogou no ventilador a caca que a diretoria estava fazendo. Beleza, pode ter sido no momento errado. Mas o cara fez a denúncia, né, da dívida, do rombo financeiro que foi deixado no Fortaleza e também, principalmente, a não venda da SAF. Porque essa SAF do Fortaleza é uma SAF mentirosa. E não sou eu que e não é só eu que digo isso não, eu já venho falando isso aqui faz tempo já. Eu tô cansado de falar sobre isso, né? Tô cansado de falar sobre isso. Mas olha aqui, amigos. Mas olha aqui, ó. Antes de ir para esses vídeos aqui que eu tenho, que é muito importante esses vídeos aqui, Bruno Pacheco, o jogador, né? O jogador lateral esquerdo do Fortaleza, o Bruno Pacheco, meteu o Fortaleza agora na justiça de uma forma covarde e canalha, né? Covarde e canalha. É mais um tipo de jogador vagabundo, né? Que espera a oportunidade, o momento ruim do clube, para apunhalar a instituição nas costas, no qual pagou sempre ele em dia, e um alto salário, e muitas vezes quando ele estava entregue ao departamento médico. Porque você sabe que quando o jogador vai para o departamento médico, o clube pode jogar ele, né? Se não quiser pagar, se não tiver consideração de jogador, pode botar ele no INSS. E aí, o cara de uma forma covarde, coloca o Fortaleza na justiça. Aí você vem dizer, aí vai aparecer muitos se defendendo, né? Fred, o cara precisa do salário para pagar a família dele. O cara que ganha um salário milionário, ele não pode passar um mês com o salário atrasado? Em um clube que sempre o pagou em dia? Isso se chama jogador covarde. Covarde. Esse tipo de jogador aí, jogador vagabundo, Fortaleza não precisa não. Paga a dívida dele e bota esse infeliz aí para treinar à tarde, mas não deixa ele ir para outro clube. Paga o que tem que pagar a ele, bota esse infeliz para treinar à tarde, negocia depois com outro clube aí, se bota ele para jogar uma terceira divisão, esse infeliz aí. Mas enfim, dito tudo isso aqui, galera, vamos aqui o vídeo, né? Vamos aqui o vídeo no qual o próprio Marcelo Paes, ele fala que a SAF do Fortaleza, ela poderia ser vendida. A SAF do Fortaleza, ela poderia ser vendida. Não foi vendida por quê?
por capricho, por vaidade, porque o Marcelo Paes queria sim permanecer muito tempo sugando o Fortaleza. E a realidade é essa, cara. A verdade é sugando o Fortaleza. Marcelo Paes se tornou milionário. Milionário. Dirigindo o Fortaleza Esporte Clube. Fazendo o seu nome. E depois, de uma forma covarde, apunhalando o Fortaleza pelas costas, deixando o time na segunda divisão e com a dívida milionária. E ainda tem gente que lambe os pés do Marcelo Paes ainda. Fortaleza era para ter sido vendido, mas ele não foi. Se o Fortaleza tivesse se colocado como SAF para venda majoritária e que viesse alguém para ter o controle do clube, certamente já teria feito a venda, escolhendo quem é o parceiro. Escolhendo, não, eu não quero esse, não quero esse, eu quero esse. Porque o Fortaleza é um clube que tem uma credibilidade e tem ainda margem para crescer. Poderia ter escolhido um Grupo City, que hoje está no Bahia. Mas não escolheu porque a ambição desse camarada, né, de ficar ao poder era muito maior do que a ambição de crescimento e projetos futuros do Fortaleza Esporte Clube. Ele não gera, ele não opera, não há transformação do Fortaleza como SAF, como se entende do investimento externo. Isso não aconteceu e dificilmente, sobretudo agora, detalhe, e se acontecer agora nesse modelo, aí é que seria muito estranho. E ao mesmo tempo, se só agora o Fortaleza virasse, ó, beleza, vamos vender mais de 50%, aí faria isso na hora que tá na segunda divisão, ou seja, tava até aqui super valorizado, né? Aí esperou estar aqui para vender, ou seja, até se o Fortaleza, seja qual seja, eu ia dizer seja qual for o senhor, mas na verdade já tem, seja o Pedro Martins e o Fortaleza como um todo, detalhe com o novo ciclo que a gente vai falar já já, é uma relação diferente, viu? Fortaleza perdeu, né? Segundo palavras aí dos amigos aí do 45, perdeu a oportunidade de montar no cavalo selado. Cara, era o que eu sempre reclamava, era o que eu sempre queria. Era sempre, né, foi de fato, né, o meu desejo de ver o Fortaleza sendo administrado por uma grande empresa para fazer grandes contratações, cara. Um cara que não é Fortaleza. Isso. Porque Marcelo Paes ele é confundido com o presidente do Fortaleza. O novo CEO do Fortaleza não vai ter essa figura. A gente olhava Marcelo Paes como CEO de Fortaleza, ele representava o Fortaleza na essência. O novo CEO passa a ser um encarregado do clube. E nesse cenário, né, vender agora... Marcelo Paes era o CEO de uma SAF que nunca existiu, na prática, né? Como a gente pode conferir aqui. Não é só eu que estou dizendo, uma SAF que nunca existiu, uma SAF mentirosa, uma SAF fake, feita só para o Marcelo Paes se perpetuar no poder. E ele enganando os trouxas, né? Não, eu não estou querendo me perpetuar no poder, jamais. E essa saída do Marcelo Paes, junto com o rebaixamento, e uma incerteza muito grande do que a gente chama aqui de esqueletos no armário, tá? Do que realmente o Fortaleza tem em suas contas, em suas negociações, em seus débitos. Recentemente ele expôs a questão de como o Herrera foi contratado, tá? A gente até já debateu isso em alguns... Cara, um absurdo como o Herrera foi contratado, vocês sabem, né? Foi um investidor que comprou. Ou seja, grande parte do dinheiro da venda do Herrera vai para o investidor. Cara, o que é um absurdo, né? Um time que passou 7 anos na primeira divisão, recebendo os milhões que recebiam e não conseguiu comprar na reta final, nesse último ano, de toda a estrutura que o Fortaleza conseguiu, não conseguiu comprar 2 grandes jogadores para dizer e bater no peito e dizer que esses jogadores aqui são meu, é do clube. Eu vendo por quanto eu quero e o dinheiro vem para mim. Não. O dinheiro vai para o investidor. É triste. É triste saber que foi feito esse tipo de negócio no Fortaleza. Programas que a gente faz de mercado, um tipo de negociação que vai ali no limite da legalidade, envolvendo fundo de investimentos. A gente debateu isso em um programa recente, tá? Então, existe muita dúvida, uma necessidade muito grande de se desfazer de parte significativa do elenco, mas já se vão, Cássio,
mais de 20 dias, 22 dias desde o rebaixamento, né? E nesse outro vídeo aqui, galera, olha o que eles falam em relação à própria administração também, porque isso aqui tem a ver com a administração, né? Comentário. Mas é só pra você ver, Cássio, que assim, quebra a imagem. Ponto. Quebra uma imagem. A imagem. Talvez, se tudo isso tivesse acontecido antes de Marcelo Paes ir pro Corinthians, talvez a repercussão, a forma com que Marcelo Paes fosse visto, já teria algo trincado. Quer dizer, pô, como é que o clube é um exemplo de administração e não pode sustentar o futebol feminino numa temporada? No primeiro ano que o time feminino subiu, o time não consegue, né, após um rebaixamento, sustentar as meninas na primeira divisão. Que administração, é a pergunta mesmo que tem que ser feita, né? Que administração é essa do Marcelo Paes? É o exemplo de administração para os outros clubes no Brasil? primeiro ano de rebaixamento já não pode mais ter o futebol feminino. Certamente, assim, não vou dizer certamente não, porque eu vou torcer para que não aconteça isso. Mas é porque já vi tanto comentário do tipo que não me surpreenderia. Mas alguém vai dizer, mas o futebol feminino, não sei o quê, não é para ser obrigação. Não dá lucro, não dá lucro. Ninguém... Irmão, veja só. O debate não é esse. Você pode até criar esse debate, mas o debate não é esse. O debate é, o Fortaleza tinha um time de futebol feminino e bastou um rebaixamento. E com menos de um mês, esse time, depois de subir, enquanto o Fortaleza caiu, o time feminino subiu, foi para a primeira divisão. O time foi desfeito. Mesmo existindo uma receita mínima da CBF, nem com isso, ninguém pensou assim, meu irmão... Um ano antes da Copa do Mundo, cara. Assim, o debate não é a importância, o nível que entregava, o que vai fazer. O debate é e todo mundo tem plena consciência do desgaste que isso vai levar. Porque o Fred tá falando isso aí, é óbvio, pô, os caras são inteligentes. Se mesmo com essa consciência eles estão atravessando esse desgaste, é porque, meu irmão... O negócio é sério. Se o Fortaleza está atravessando isso aqui, galera, é porque isso, né? Isso é um sintoma. Isso é um sintoma forte da gravidade de como está o Fortaleza hoje. Hoje. Esse é o grande sintoma da situação financeira do Fortaleza hoje. Talvez o negócio ali deve estar apertando demais, assim. Demais em uma escala que talvez ainda não se tenha dimensão. Provavelmente em breve a gente vai ter essa dimensão. Mas, repito, nos balanços, no balanço. Mas até lá, são essas sinalizações que vão vendo e comprovando. Ainda que o Fortaleza possa fazer o bate-volta, porque até que time em crise faz bate-volta. Então tá aí, galera. É isso, meus amigos. A situação do Fortaleza, ela é isso aí que a gente viu hoje. Uma situação financeira, de uma dívida financeira, de uma irresponsabilidade administrativa. E aí não me venham aqui dizer que o cara é o maior dirigente do Fortaleza porque passou 7 anos na primeira divisão. Não tô falando isso. Eu tô falando dos péssimos anos que o Fortaleza foi administrado mesmo, em termos de ter jogadores para dizer que é seu. Como eu falei, o Herrera não é do Fortaleza praticamente. O Pierre vai ser contratado pelo Fortaleza. Você viu que o Marcelo Paes já queria levá-lo para o Corinthians, né? De uma forma covarde, já estava indicando o jogador para o time do Corinthians, né? E se ele puder levar qualquer jogador do Fortaleza, ele vai levar. Ele parece que saiu do Fortaleza para se vingar, né? Ele saiu do Fortaleza para se vingar. Essa aqui é a verdade, cara. Doa a quem doer. Ache ruim quem achar, mas esse é o meu modo de ver as coisas. Ele saiu do Fortaleza para se vingar do Fortaleza. Marcelo Paes, para mim, ele é um ex-torcedor do Fortaleza. Um ex-torcedor do Fortaleza. Para mim, ele queimou tudo o que ele fez como dirigente do Fortaleza. Essa é a minha visão em relação ao Judas
Marcelo Paes. Mas é isso, galera. Para não esticar tanto aqui o vídeo, é isso. Não se Mais uma coisa, esquece. realmente, como você falou, você já Não se esquece, deixa o like, se inscreve no nosso canal. E é isso aí, meus amigos. A verdade, ela tem que ser dita, doa a quem doer. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do esporte, amantes do futebol. E um feliz ano novo, galera. Valeu.